Olá pessoal, tudo bom? Meu entrevistado desta semana volta a ser ele, Papai Hélio, Mister Hélio ou como o torcedor bicolor preferir. Ele, Hélio dos Anjos, o técnico que já fez história no futebol paraense, depois de o Paysandu conseguir o acesso, depois de ajudar o Paysandu a conseguir o acesso, sem dúvida ele é o grande nome desse acesso. No último sábado, o Paysandu, mesmo perdendo para o Volta Redonda por 1-0, a vantagem, números de pontos conquistados, números de gols marcados, fez com que o Paysandu se desse ao luxo de, mesmo perdendo por 1-0, segurou a derrota de 1-0 até o final e, mais uma vez, com um time vibrante, com um time guerreiro, Papai Hélio conseguiu esse acesso. Boa noite, Hélio. Muito obrigada por você estar aqui mais uma vez aceitando o meu convite para essa entrevista. Boa noite, querida. Boa noite a todos. Olha, se a gente for ver, né? Vim aqui antes de começar toda essa arrancada. Logo que você chegou, início de julho. E agora, voltando, e por isso mesmo que eu fiz questão de te atender, fiz questão de estar aqui, depois de consumado, né, esse acesso. E mais do que nunca... É legal estar aqui com você, é legal estar aqui com todas as pessoas que gostam do Paysandu, para falar do Paysandu, para falar desse tempo de 80 e poucos dias, né? Com o acesso conquistado e com a felicidade dos bicolores. Agora, gente, essa entrevista está sendo gravada numa segunda-feira à noite. O Paysandu chegou ontem, foi uma enorme festa, uma torcida, um segundo Círio se viu no aeroporto de Valdecães, foram buscá-los, seguiram para a doca. O Hélio, que nem criança, em cima daquele... Era um carro elétrico, né? Era um trio elétrico. Era um trio elétrico. O Hélio, que nem criança, em cima do trio elétrico, muitos jogadores se sentindo paraense. Você sente o envolvimento, né, de todos os jogadores, a maioria dos jogadores do Paysandu com a torcida. Agora, a pergunta é a seguinte, Hélio. Você conseguiu dormir alguma coisa depois de domingo? Olha, eu cheguei em casa às 7 horas da noite, depois de Volta Redonda, do Rio, viagem, essa recepção maravilhosa que o torcedor bicolor nos fez. E eu dormi de 7h30 da noite até 3h30 da manhã. E depois acordei, fiquei pensando no que... Ficou repostando os stories, né? Exatamente. E fiquei vendo, principalmente nas minhas redes, a paixão, a receptividade, o carinho do torcedor bicolor, num momento que a gente sabe da importância que tem isso. Sabemos da importância do que é um Paysandu na Série B, um Paysandu se colocando num patamar diferente, né? Mas com muita responsabilidade, porque a Série B você já passa a ter 38 jogos, você já passa a ter um calendário totalmente diferente, mas tá valendo a pena ter vindo, tá valendo a pena dirigir o Paysandu. E eu para mim, sabe, eu coloco isso como um privilégio. Eu sou um privilegiado de estar aqui hoje no Paysandu e vivendo esse momento. A gente tem muita coisa ainda para conversar. Só para lembrar que este programa, além do apoio do Veropinha, o melhor bar e restaurante de Belém, inclusive o Hélio dos Anjos é frequentador aqui do Veropinha e eu também. Neste programa, especialmente, tem o apoio da Cabete, a melhor casa de apostas e cassino do Brasil, que é a casa do meu amigo André Marta. Quero mandar um abração para o André Marta, que ontem, inclusive, cumpriu o prometido. Ele prometeu que se o Paysandu conseguisse o acesso, iria distribuir 10 mil latas de cerveja na doca. E cumpriu o acordo. André Marta, um grande abraço para você. E você que está assistindo aí a gente, não se esqueça, Cabete, a melhor casa de apostas e cassino do Brasil. Pode confiar. Hélio, então, a pergunta agora é o óbvio ululante, né, do qual o Nelson Rodrigues sempre escrevia. A pergunta que não pode faltar, a pergunta óbvia, mas que não pode faltar. O que esse acesso significou para você? Eu sempre falo que o próximo, né, e o último são os mais importantes da minha vida. Esse ano, inclusive, tem sido um ano sensacional para mim, né? Eu fui campeão na Ponte Preta e conseguiu acesso na Ponte Preta para do futebol paulista. A Ponte Preta, com 123 anos, nunca tinha conquistado um título. Então você imagina bem. E aí você vem para o clube que você tem mais identidade, que você mais gosta. O estado que hoje eu mais gosto. Eu sou mineiro, moro em Florianópolis, né? E tenho o privilégio de estar vivendo em Belém. É um conjunto de coisas que poucos entendem. E muitos perguntam,
Aonde você tira tanta motivação, tanto entusiasmo, com 65 anos de idade, com 40 anos como treinador, né? Porque todo mundo sabe que eu comecei muito cedo devido ao problema, a contusão que eu tive. De onde você tira tanta empolgação, tanta motivação, tanta inspiração? Eu tiro, acima de tudo, do lugar que eu estou e principalmente do lugar que as pessoas gostam de mim. Então, a relação hoje com Belém, a relação hoje com a torcida do Paysandu, ela é significativa para mim. Então foi muito importante essa conquista. Eu até, sabe, eu pensei muito pouco em 2019. Uhum. Eu desenvolvi a parte mental do grupo muito pouco em se falando de 2019. Eu estou falando um momento, esse momento de 2023, esse Paysandu que de 2019 para cá melhorou e muito a sua estrutura e vai sim melhorar mais porque essa conquista ela é do Paysandu e consequentemente ela foi muito feita pelo acreditar da torcida. Eu acho que a partir do momento que eu cheguei e que a torcida sabia que a partir daquele momento também nós poderíamos até não ganhar, mas que teria no Paysandu muita responsabilidade, muita dedicação, a torcida vestiu a camisa como sempre e nós não tínhamos que fazer menos do que nós fizemos, oferecer o máximo para essa torcida como nós conseguimos fazer. Hélio, meus parabéns mais uma vez para você. Eu queria também parabenizar o Maurício Ettinger, presidente do clube, meu grande amigo Vandique Lima, eterno ídolo do Paysandu, e a galera, né, dos bastidores, o executivo Ari Barros, que teve uma importância muito grande, e o diretor de futebol, Roger Aguilera, também. E eu queria também enaltecer o trabalho da equipe que o torcedor não é acostumado a ver, né, o preparador físico Tomás Gonzaga, os analistas de desempenho, o Hugo e o Mazuki, né? E você sempre faz questão de enaltecer o trabalho dessa retaguarda nas suas entrevistas, né, Hélio? Olha, não tem como você fazer futebol hoje voltado somente para o treinador. Isso não existe. O treinador ele sobrevive hoje em função da sua equipe de trabalho. Então, você citou pessoas importantíssimas. O Ari deu um respaldo muito grande, tem sido uma pessoa muito importante. A grande surpresa para mim, na parte operacional, na parte de oferecer para mim tudo aquilo que a gente precisa de logística, de dia a dia, o Vandique. Vandique, eu falei no sábado que eu, Ari, Guilherme, Thomas, nós somos profissionais do mundo da bola. Nós trabalhamos em qualquer lugar, né? O Vandique é uma pessoa totalmente identificada com o Paysandu, com a cidade do Paysandu, e um ser humano a cidade de Belém, extraordinário, com o estado do Pará. Uhum. E o Vandique tem sido de uma humildade, de uma capacidade de resolução de pequenos problemas, porque os pequenos problemas dentro do futebol é que realmente vale. Então, poxa, eu fico até um pouco emocionado em relação ao Vandique, porque o Vandique deu respaldo para todos nós. Deu respaldo para o Ari desenvolver o trabalho, deu respaldo para mim, deu respaldo para a minha comissão técnica. Eu tive uma sorte muito grande, né, de montar uma comissão técnica realmente voltada para valores em cima de profissionalismo. Isso foi o que aconteceu nesses 85 dias que nós estamos aqui, e eu devo esse acesso a todas essas pessoas, juntamente também com nossos funcionários, o nosso cozinheiro, com as pessoas que tocam a concentração, nossa nutricionista, belíssimo trabalho. Nós resolvemos, a partir do momento que nós perdemos... Belíssimo trabalho e muito bonita também. A partir do momento que nós perdemos o Pedro, a gente conseguiu a Juliana, e a gente até brincou ontem com ela, Juliana, 3 meses de futebol, já tem um acesso. Isso é muito legal, mas independente disso... E ela é bem novinha. Bem nova, um trabalho de muita capacidade. É difícil você falar e esquecer de alguém. Do Cristóvão, que é o nosso roupeiro, do Fredson, que é o nosso roupeiro, ao Marcinho, ao Ivan, que são os massagistas, os enfermeiros. O departamento médico nosso é fenômeno, foi maravilhoso. Hélio dos Anjos simplesmente só complementou isso, porque a base de tudo isso é esse grupo que eu te falei. Muito legal ver essa sua valorização do coletivo, Hélio. Ainda nesse assunto, trabalho em equipe, eu tenho aqui uma pergunta do Paulo Gralato, do canal É Nós Queiroz.
um canal super conceituado, um dos melhores canais aqui do estado, da região, meu amigo particular, eu sou suspeita para falar dele, mas enfim, a pergunta dele é a seguinte: Hélio, tenho a impressão que seu filho e o auxiliar Guilherme dos Anjos lhe auxilia demais no quesito evolução de estratégia. O quanto e em que ele é fundamental no seu momento de carreira? Olha, o Guilherme me ensinou uma coisa. Pai, nós temos que estudar. Pai, nós temos que evoluir. Nós que eu falo eu, né? O Guilherme é um garoto de 34 anos, aprendendo tudo, fala 5 idiomas. Eu acredito até que eu vou ter um problema no ano que vem, porque ele está pensando em passar 11 meses na Europa, fazendo cursos importantes que eu acho que ele está enxergando o futebol de outra forma. Então ele quer fazer curso, vai ser duro trabalhar sem ele quer fazer filho. curso de gestão, ele quer fazer curso de treinadores, ele já agilizou tudo, eu sei disso, eu até fico sem querer acreditar nisso, mas a mãe dele sempre fala para mim, olha, o Guilherme já marcou isso, já marcou aquilo, e o Guilherme é um intermediário meu com toda a estrutura. Então, ó, fisiologista, fisioterapia, departamento médico, análise, o Guilherme é a minha ligação a isso. Quer dizer, então isso é fundamental. Não é porque é o meu filho, você tem seus filhos, você sabe o que é um filho, o que um filho representa pra gente, mas eu nunca vou me enganar. Se o meu filho for incompetente, eu vou ter que administrar isso. Só que eu administro um filho, acima de tudo, conhecedor e curioso. Para você ter uma ideia, quando nós resolvemos usar esqueci agora, fugiu o nome, um palestrante para esse jogo, eu queria usar um palestrante. Que é o Paulo, né? Eu queria usar um palestrante com a minha linha. Ofereceram, a direção me deu uma opção, 2 opções, eu optei pelo Paulo. Paulo é um ex-combatente e ex-comandante do BOP. E a ligação dele comigo consultor do Tropa de Elite, né? Consultor do Tropa de Elite. Do filme Tropa de Elite. Ele contou as histórias do Tropa de Elite. O Capitão Nascimento foi inspirado nele, né? Ele criou o Capitão Nascimento. Ele me contando como que foi criado numa sala. E o Paulo é daquele que tem que sangrar, tem que vencer. Aquela história de que missão dada, missão cumprida. Não, vá e vença. O Paulo foi muito feliz e nós fomos muito felizes porque a ideia do Paulo como comando de um BOP é a minha ideia como comando do dia a dia. Eu quero sim, nós sangramos esses jogadores e os jogadores aceitaram essa ideia. Então, quem conhecia o Paulo era o Guilherme, pela leitura, pela relação que já tinha com ele, e o Guilherme foi a primeira pessoa que fez contato. Foi super acessível, né? Que bom. Super acessível. Sensacional. Hoje, eu falo para vocês, eu devo esses últimos 4 anos da minha carreira ao Guilherme. Eu devo sim. A noção que ele passa, aquilo que ele busca. Muitas vezes eu chego no clube 12:30, o Guilherme já está pronto para mim. Dá vontade de falar assim, Guilherme, poxa, deixa seu pai descansar um pouquinho. Isso que faz o nosso trabalho. Então, eu sou muito feliz com ele, sou muito feliz com o Marcelo, que tem outra relação no trabalho. Marcelo é o contato com o jogador, Marcelo é o abraço com o jogador, Marcelo muitas vezes é o cara que vai lá, amacia o jogador, depois de eu ter dado uma cobrança fortíssima. Todos têm os seus valores, todos têm um valor muito grande nesse trabalho. Seu papel, né? Sua função definida. Exato. Agora, Hélio, vou ler as perguntas dos integrantes do grupo Espaço Bicolor, um grupo de WhatsApp do qual eu faço parte. Quando eu falei hoje que eu ia entrevistar, choveu perguntas. Vamos lá, vamos tentar, que o tempo é curto também. A primeira é do Edmundo Neves. Hélio, o CT será prioridade para a comissão técnica caso o senhor renove com o clube? Ou, como a maioria dos jogos deverá ser no Mangueirão, os treinos continuarão sendo na própria Curuzu? Eu não quero transferir responsabilidade para o Maurício, não quero transferir responsabilidade para a direção do clube. Se eu fosse hoje o presidente do clube, do Paysandu, prioridade minha na próxima temporada seria o CT. Sem um CT, sem uma estrutura fortíssima, dificilmente você vai se dar tão bem na Série B. E o Fortaleza cresceu a partir daí também, né? Todo mundo. Quando começou a treinar no CT. O Atlético Goianiense, esses clubes. Que eu sempre falo, sabe? Não adianta você querer ser o Palmeiras aqui no Paysandu. Espelha no Atlético Goianiense, que você vai estar super bem servido. Então, eu acho que isso é uma prioridade. E dá para você
ter o CT como prioridade e ter uma equipe competitiva para a Série B, para, na pior das hipóteses, você se manter na Série B. Isso eu vejo como fundamental. A pergunta agora é do Inocêncio Mártires. A Série B exige jogadores com perfil físico mais arrojado. O mercado interno tende a ser mais disputado. Está no seu radar o mercado sul-americano e o africano com atletas de boa pegada física? Boa pergunta essa, hein? É boa pergunta, mas eu vou... Como é que é o nome dele? Inocêncio. Inocêncio. Jogador de terceira linha sul-americano não te oferece nada. Nem para a Série A, nem para a Série B. Eu vou deixar bem claro isso. Não te oferece nada. É risco total. E você sabe que esse ano o Paysandu arriscou com jogadores sul-americanos de uma linha abaixo e não se deu bem. É verdade. Eu, particularmente, prefiro o mercado interno, você entende? Que te dá, assim. Hoje eu posso falar para você. Se eu ficar no Paysandu e o Paysandu precisar de 15 jogadores da Série B, eu tenho esses 15 jogadores no radar. Pode. Aleluia. Vamos lá. Pergunta do Glauco Oliveira. Quando você chegou, relatou que havia necessidade de compra de aparelhos de força para a academia do clube e, na medida do possível, a diretoria, através de abnegados, comprou os equipamentos necessários naquele momento. E a partir de agora, em uma Série B, que até o nível de competitividade nós nos desacostumamos, o que ainda seria necessário para se ter uma academia completa que seja capaz de colocar fisicamente o Paysandu no mesmo patamar da Série B? Eu só vou deixar bem claro, né? O calendário do Paysandu na próxima temporada é totalmente diferente dos últimos 5 anos do Paysandu. Primeiro que você vai ter 38 jogos. Condições geográficas do país, em se tratando de Belém do Pará, você imagina bem a dificuldade, né? A gente fez jogo em Manaus, nós tivemos que ir a Brasília para voltar a Manaus. Nós fizemos jogos em Sergipe, nós tivemos que ir a São Paulo e voltar a Sergipe. Então você imagina bem você fazendo isso 18 vezes, né? Então isso já vai ser uma coisa diferente. Hoje, a estrutura para desenvolvimento do trabalho de força que é necessário para qualquer divisão, nós já temos. Já temos. Nós precisamos melhorar a parte da fisioterapia e que inclusive está sendo muito melhorada, seguidamente contratando, comprando, adquirindo aparelhos importantes. Por exemplo, a parte de análise, de fisiologia. Nós precisamos adequar à modernidade. Nós temos aparelhos, mas nós precisamos melhorar para você ter dados mais fidedignos. Então você precisa de muita coisa. E o Paysandu, através do Maurício tem uma coisa muito boa. Maurício, na concepção de dirigente, ele é moderno. Ele sabe que isso é necessário. Nós fizemos uma mudança muito grande na área de nutrição, mas muito grande. Mudamos tudo. E mudar tudo na área de nutrição não é só alimentação, suplemento. É uma coisa que a gente tem um problema muito sério aqui na região, que é a desidratação. Para você ter uma ideia, eu vou te falar uma coisa. No jogo contra o Amazonas, lá em... Manaus. No jogo contra o João Pessoa, lá, com o Botafogo, o Mário perdeu quase 5 quilos. E esses 5 quilos, 4,5 é água, é desidratação. Se você não trabalhar isso logo em seguida, ele vai sentir falta disso no outro jogo. Então, a área de nutrição, além da bela profissional que nós contratamos, que foi a Juliana, o clube nos ofereceu um suporte, mas muito grande, muito grande. É até bonito de ver hoje a mesa de frutas do Paysandu no dia a dia, a mesa de frutas e de suplementos no dia do jogo, a hidratação. Pô, você tem uma ideia? A gente gastava, quando eu cheguei, se comprava 20 ampolas do Gatorade. É isso que eu ia te falar. Na minha época de repórter, só tinha, as pessoas comemoravam quando tinha suco de laranja e o Gatorade. Era o luxo pra gente. Quando eu cheguei, o clube comprava 20 Gatorades. Hoje o clube diariamente gasta 60 Gatorades. Diariamente. Dia de jogo, 100 Gatorades. E tudo isso, e fora o suplemento, a suplementação, ela é fundamental. Então, nós conseguimos isso, e aí é onde que eu tenho que louvar. A direção, através do Maurício, através dos dirigentes, do Roger, de todos os dirigentes que estão lá dentro, entendeu essa necessidade. Porque eu tenho que ter uma preocupação muito grande de exigir do jogador, mas eu tenho que oferecer o básico para ele. E o clube hoje oferece.
Legal. Pergunta do Roberto Travassos. Diante da potência que tem a torcida do Paysandu, principalmente agora, empolgada pelo acesso, você estaria disposto a fazer exatamente o que o Rogério Ceni fez no Fortaleza, tendo em vista que o clube cearense passou a realmente se profissionalizar a partir da chegada dele na Série B de 2018? Você estaria disposto a participar do processo de estruturação dessa marca gigante que é o Paysandu, mesmo sabendo que é um processo árduo e lento, Hélio? Essa pergunta é muito interessante. Que é uma questão muito complexa, que é o sonho de todo torcedor, Roberto, né? Nós temos hoje um comparativo, até eu e o Guilherme conversamos muito, é a pessoa que eu mais estou próximo, né? Conversamos muito, e nós temos assim, em termos de potencial, o Paysandu é o Fortaleza do Norte. Em termos de potencial. Nós temos certeza disso. E nós comparamos isso, sim. Nós comparamos isso. Eu acho que o Paysandu tem esse potencial. Ninguém coloca 110 mil pessoas. Quem foi 110, você sabe que foi um pouquinho a mais do que foi anunciado, isso é natural. 110 mil pessoas em 2 jogos. Então, você tem que entender que nós temos que usar esse potencial. E eu não vou falar para você, não vou prometer nunca para a torcida bicolor da minha permanência. Só que eu sou um profissional que eu não quero me aventurar mais. Eu não tenho essa de aventurar. Daqui a pouco é uma proposta com um pouco de dinheiro a mais, não mexe comigo. Eu vou ter proposta de hoje para amanhã para me deixar o Paysandu e terminar a temporada em outro clube. Eu já estou preparado para isso. Você entende? Porque, graças a Deus, eu sou um socorro de muitos clubes que estão no desespero. E eu tenho um clube que a gente tem identidade, que conhece, pode acontecer, mas eu quero descansar. Eu quero viver esse momento do Paysandu. E caso aconteça do interesse da direção, eu não posso responder pela direção, eu estou pronto, porque é o lugar que eu mais gosto de trabalhar em futebol hoje, é Belém do Pará. Eu fui muito bem tratado na Ponte Preta, 15 meses, identidade total. Se você imaginasse a quantidade de torcedores da Ponte Preta nos parabenizando o Paysandu ontem pela nossa identidade com a Ponte Preta, mas aqui é uma coisa especial. Eu estou falando a verdade, eu não sou demagogo, quero fazer média. Aqui é um lugar especial, é místico. Não, a gente percebe isso. É místico. A gente percebe isso, com certeza. Com a religiosidade chama a minha atenção. Essa história do torcedor pegar em mim, sabe? Eu gosto do torcedor vir. Quando a gente fala pegar, é a aproximação. Eu estava saindo agora, ali do shopping, nós estamos lá reunidos, o pessoal. Estava saindo do shopping lá, eu achei que ia ser difícil para chegar aqui. Porque criou uma situação de uma pessoa pedir a foto, daqui a pouco. Então, olha, isso não tem preço. E eu não sou aventureiro mais com 65 anos de idade, com 40 anos de carreira. Se eu sentir que tem uma posição sólida do Paysandu, como está sendo sólida desde o dia que eu cheguei, porque eu citei na semana passada que nos últimos 4 anos foi a primeira vez que eu recebi 3 salários religiosamente em dia. Olha! Em 4 anos. O que eu ganhei na Ponte Preta esse ano, prêmio, salário... Essa informação é muito importante. Está lá na justiça. Você vê? E o Paysandu, quinta-feira, foi acho que o 4º ou 5º dia útil, sabe? Parte do meu contrato, que é a carteira, que eu tenho carteira e imagem, né? E a imagem ela vence no dia 25, a carteira vence no 5º dia útil, estava depositado. O bicho do Botafogo, lá que nós ganhamos, no domingo, ou no sábado, não sei, no sábado ou no domingo, na terça-feira, estava nas nossas mãos. Amanhã, eu tenho certeza que parte de uma premiação que se ganhou pelo acesso, pelo jogo, aquele jogo ele valeu alguma coisa. O valor para o acesso é X, para a vitória é X. Está lá. O Maurício é uma pessoa muito séria nesse sentido. Por falar em valor, Hélio, desculpa fazer essa pergunta, mas você falou em valor e é inevitável essa pergunta. Esses 2 milhões a mais que o Paysandu iria lucrar indo para a final, você sentiu muito por não ter chegado à final? Qual seria a importância dessa final para você? Eu senti porque nós demos um pequeno descuido no jogo aqui, e eu me responsabilizo por isso, afinal de contas, eu sou o comando. Mas eu olho para o outro lado, sabe? Quando nós chegamos, infelizmente, era meia terra arrasada. Você entende? Sabemos então, disso. O clube entendeu isso. O clube entendeu que você recuperar dentro de uma competição que você tinha 1,8% de chance para classificar, de 20, classificar 8, meu Deus do céu. E nós classificamos e nós entramos para o quadrangular com 12% de chances
de subir. Na primeira entrevista que eu fiz com você aqui, início de julho, na sua chegada, você falava para mim que era proibido falar em descenso, né, da queda para a Série D, que evitava falar aquilo. E o acesso era algo tão distante, né? Lembra, Hélio? Distante. Algo distante. Só que eu trabalho assim. Quando eu entro num clube para recuperar, como foi o caso do Paysandu, a palavra principal era rebaixamento. Eu tirei essa palavra do nosso cotidiano. Eu tirei essa palavra da nossa relação. Eu acho que é uma questão de comando, é uma questão de você mentalizar o jogador a ser grande. O Paysandu é grande. O Paysandu não pode se falar dentro do Paysandu a palavra rebaixamento. Você tem que falar o quê? Título, conquista, primeira colocação, acesso, subiu. E esse foi, sim, o nosso vocabulário para a recuperação da equipe. Pergunta do Bruno Travassos. Quais as semelhanças e diferenças desse grupo atual para aqueles de 2019? Com esses anos todos como técnico, o que você considera como primordial na construção de um time competitivo para a Série B? Principalmente porque o futebol se tornou muito mais intenso e não necessariamente técnico. Olha, as duas equipes de 2019 e de hoje ela tem uma semelhança muito grande. Eu fui muito feliz com aquele grupo de 2019 em termos de responsabilidade, de vontade de vencer, de dedicação. E esse grupo me deu essa mesma resposta. Olha, eu gostaria que a torcida do Paysandu e que todas as pessoas que falam sobre futebol esquece aquela estrela que você vai buscar no aeroporto e que todo mundo, se esse jogador tiver competitividade e saúde, ele é muito bem-vindo. Se não tiver, deixa ele ir para outra equipe. Eu parto do princípio que Paysandu hoje é o coletivo. Eu parto do princípio que para jogar em Belém do Pará, você tem que ter algo mais. Sabe uma coisa que me chama a atenção? Se eu for contratar um jogador para o Paysandu e o jogador falar, eu estou com um problema, eu não vou levar a minha família, esquece, fica. Eu não quero isso. Não tem porquê. Eu não posso ter um jogador trabalhando comigo todo dia e a família dele, por exemplo, lá em Porto Alegre, a família dele em São Paulo. Gente, esquece. Belém é um lugar maravilhoso. Até porque o jogador não vai focar. Não vai focar. Sabemos disso. Então, muitas vezes o torcedor, o nome, aquele, muitas vezes esse. Você viu quais foram os grandes nomes nossos hoje? Paulão e Robinho. Robinho decidiu. Robinho foi decisivo em todos os jogos, sim, desde o jogo do Náutico. E eu tenho uma observação para fazer sobre o Robinho. O Robinho cresceu muito a parte técnica dele depois que evoluiu a parte física, claro, com o que você pediu, claro, da academia, um trabalho, claro, de força mais, você não pode ter um jogador mais aprimorado. Você não pode ter um jogador de 33 anos sem estar bem na parte de força. Ele não vai entregar para você. Então, o Robinho, por exemplo, então nossos dois grandes nomes, Robinho e Paulão. Paulão, infelizmente, teve uma contusão seríssima, está operando de manhã, fazendo a cirurgia. Vai ficar 9 meses parado, mas eu gostaria de contar com ele. Eu, se eu fico, gostaria de tê-lo. E o Robinho foi fundamental nesses momentos decisivos. Eu também Agora, o acho. que adianta você trazer um jogador com nome que todo mundo acha lindo? Jogou no Flamengo, jogou... Se ele não tiver identificado com o Paysandu, esquece, deixa ele jogar em outra equipe. Última pergunta do grupo Espaço Bicolor é do Yuri Burlamac. Em termos práticos, o que pode pesar contra a sua permanência no clube? Olha, eu sempre falo que o meu valor não é só o meu salário. O meu valor é o que agrega o preço das condições que eu quero criar de trabalho. Você entende? Isso é muito importante. Porque não adianta eu vir e falar que eu tenho o melhor salário da Série C. Você entende? Eu tenho que ter agregado a isso, um bom salário, eu tenho que ter agregado a isso o custo da minha vinda. E o custo da minha vinda, o Paysandu topou. Melhorar a parte de nutrição, melhorar a parte do dia a dia, logística de viagem, isso tudo tem um preço. Eu acho assim, na prática, o Maurício me conhece, a direção do Paysandu me conhece, e eu vou ser muito sincero, eu custo muito barato para o futebol. Eu tive a felicidade de dar retorno para duas equipes esse ano. Para você ter uma ideia, a gente colocou a Ponte Preta na Série A. Você sabe qual é o valor da Ponte Preta para ir para a Série A? 16 milhões. A Federação Paulista paga para eles.
16 milhões. Fora isso, vem tudo. Eu tenho a felicidade de saber que a venda de camisa aumentou 40%. Eu tenho a felicidade de saber que nós estávamos, quando eu cheguei, com 3 mil sócios. Hoje nós estamos com quase 9 mil sócios. E eu tenho que produzir isso. Eu sou pago para isso. Eu sou pago para dar resultado. Para alavancar o clube. Para alavancar o clube. Então, eu acho que o clube entende muito bem isso. Sim. Sabe? As pessoas que dirigem o clube, Maurício e os seus companheiros, sabem que, graças a Deus, eu estou dando lucro para o clube. A partir de amanhã, você senta para conversar com a diretoria do clube, para fazer sua renegociação, Hélio. E em quantos dias você acha que isso vai ser definido? Você disse que pretende descansar, vai viajar. Eu vou falar a verdade para você. Amanhã nós temos uma programação de uma festa maravilhosa que o Maurício já tinha nos prometido. É o dia todo nessa festa. Quarta-feira você sabe que nós vamos ter uma festa maravilhosa. Muito amistoso. É um amistoso, com todo mundo envolvido. Só depois disso é que vão começar a conversar. Eu não sei se o Maurício procurou o meu agente. Ele tem uma relação muito boa com o meu agente. Meu agente, hoje eu não falei com ele ainda, né? Não sei se procurou. Não quero ter pressa. Por enquanto é só festa. Eu não quero curtindo. ter pressa. Eu não quero ter pressa com isso. Não vou colocar na parede um clube que eu gosto tanto, como é o Paysandu. Vamos deixar as coisas acontecer. Eu tenho contrato até dia 31 de dezembro. Não é isso? Se por acaso não der condições de resolver, nós vamos trabalhar aqui, vamos estar no clube até dia 31 de dezembro, mas eu quero deixar bem claro, você entende? Que a minha vontade, e você é a primeira pessoa que está sabendo disso, a minha vontade é muito grande de continuar. Muito grande de continuar. Agora, tudo depende de acertos e principalmente que a gente tenha a capacidade de absorver nas ideias e na prática o que vai ser uma Série B com o Paysandu. Se o Paysandu tiver a grande felicidade de continuar com você no comando, Hélio, quais são os jogadores dos quais você não abre mão na renovação de contrato? Esses jogadores são essenciais para o meu time, para o meu Paysandu na Série B. Robinho, Wanderson, zagueiro central. Esses dois, hoje, você entende? Porque são dois. O Robinho, eu acredito que tem contrato, mas ele tem uma automática de renovação, né? Mas o Wanderson... E está apaixonado por Belém, o Robinho. Esposa, é aquilo que eu falo. Veio, a esposa veio, trouxe até o carro dela. Tá, então tá o Giovani também está envolvido, né? Tá todo mundo envolvido. Agora, o Wanderson foi o jogador que mais cresceu desde quando nós chegamos. E é um jogador simples que hoje, eu falo com você, está com nível de Série A. Hoje ele está com nível de Série A. Bacana. Vou correr aqui nessas últimas perguntas. Quais jogadores da Série C podem vir a reforçar o Paysandu, Hélio? Eu gosto muito do Bolt e do Patrick, do Amazonas. Alguns desses jogadores lhe encantaram? Tem jogador que me encantou. Tem jogador. O Bolt é um jogador excelente. Patrick... Netinho, do Botafogo. Tem uma qualidade. Você tá observando, né? Você conhece um pouco, né? Esse jogador é interessante. Já tô dando dica aqui para ele, até parece que precisa. É interessante. E a gente tem mais uns 2, 3 jogadores da Qual Série o jogador que é interessante? Desses que eu falei, o Netinho. É interessante, muito interessante. Nós temos mais alguns jogadores da Série C, mas eu quero aumentar o sarrafo. O sarrafo tem que ser lá em cima. E o sarrafo lá em cima é jogadores que estão muito bem na Série B. Só que eu vou alertar. Para você contratar jogador da Série B com sarrafo lá em cima, você tem que estar preparado. O Paysandu vai ter que estar preparado para pagar no mínimo 30% a mais do que qualquer equipe do Centro-Oeste, do Sudeste e do Sul. Essa é uma realidade que a gente não pode fugir. É uma pena que as pessoas não conhecem o que é Belém e o que é o Norte. Mas essa realidade a gente tem que estar preparado. Eu já até citei isso um dia para o Maurício, para o Ari, que é uma pessoa que vai ter, independente de eu estar aqui ou não, e o Ari ficando é a pessoa que faz essa relação, mas nós temos que estar preparados para isso. Uma folha de pagamento, uma folha maior 30% da maioria das equipes do Sudeste para você fazer frente na competição. E a torcida empolgada do jeito que está pode ser bem trabalhada, né? Tem que ser bem pensada como vai conseguir chamar essa torcida para trazer mais dinheiro para o clube, além de trazer mais sócios, que é fundamental. É aquilo que eu quero dizer. Essa história de que a torcida paga, ela infelizmente não acontece mais, porque você sabe o envolvimento financeiro do futebol. Mas a torcida do Paysandu
ela ajuda e muito a pagar. Porque você não faz um futebol do jeito que nós estamos fazendo. Se nós fôssemos para a final, era mais 59, 60 mil pessoas. Aí você começa a Série B, o primeiro jogo, 20 mil pessoas, um exemplo. Aí você ganha. Segundo jogo, essa torcida maravilhosa que vai ser 25, vai ser 30. Então, a torcida do Paysandu hoje ajuda e muito, mas muito, a pagar a despesa do clube. Mas 2 últimas perguntas, prometo ser rápida. E se você ficar, qual a importância do Parazão para você? Total. Eu não entro para perder. Até porque tem a história da invencibilidade, né, contra o maior rival. Paysandu não pode entrar numa competição do Paraense para perder. Se por acaso eu ficar, o planejamento nosso, a princípio, é todo voltado para ganhar o Parazão. Parazão não se disputa, se ganha, mas também é o pensamento do Remo, é o pensamento do Paraopebas. Eu parto desse princípio. O Parazão, eu trabalhando no Paysandu, não se disputa, se ganha. O Parazão não é, como é a frase, o Parazão não é a melhor coisa, é a única coisa. É a única coisa. É a única coisa. Ganhar o Parazão é a única coisa também. Isso é a realidade, eu tenho que trabalhar dessa forma. Afinal de contas, eu estou no Paysandu. E você comanda um time que, no seu comando, nunca perdeu para o Remo. Isso é legal, mas é legal, eu gosto disso. Não pensa que isso pesa na minha carreira, não. Eu gosto dessa emoção e respeito essa rivalidade, porque o Remo, nós sabemos que tem muita força também. Última pergunta, Hélio. Não podia deixar de fazer essa pergunta. Nossa Senhora de Nazaré, a nossa Nazinha, o que você pensou ontem, no dia do Círio, ver aquela festa imensa, exatamente no dia do Círio, você tem uma Nossa Senhora de Nazaré tatuada nas suas costas, tem todo esse envolvimento afetivo com a padroeira dos paraenses. Como é que foi para você? Eu lhe falei, né, desde o início, que vocês iam decidir esse acesso na época do Círio. Você foi a primeira pessoa que tocou. Só para você ter uma ideia, se eu colocasse no meu bolso de agasalho tudo que eu recebi em relação a Nossa Senhora de Nazaré para ir para o jogo, seria muita coisa. Eu escolhi uma, que foi uma parte da corda, com uma amiga nossa, muita Gisele, que foi lá na minha casa, me deu essa corda, e essa foi a que eu coloquei no bolso. Sim, trabalhei com ela no bolso, coloquei num saquinho plástico, fechei e coloquei no bolso do agasalho. Hoje eu não tenho somente uma tatuagem, eu fiz outra também na panturrilha. Com os dizeres. Eu fiz agora, o meu tatuador é um Magal, né? Magal é sensacional. Eu fiz... Mas antes da viagem para Manaus? Antes da viagem. Eu fiz há 15 dias na atrás. Na perna? Aqui, na panturrilha. Tá. Essa é a segunda. A outra é nas minhas costas. Eu não deixo de ir na Basílica. Toda semana eu vou. 2 vezes na semana. Participei de novena, inclusive na casa do Magal. Eu participei de uma novena em nossa... Né? E por conta da sua profissão, não dá nem para fazer a promessa de acompanhar o Círio, né? Por conta do seu trabalho como técnico, né? Eu vou falar uma coisa aqui para todos os paraenses. Eu fiz uma promessa. Essa foto que saiu... Vai falar aqui para mim em primeira mão. Vou. Essa foto que saiu, minha, que eu nunca imaginei que alguém estava tirando uma foto minha, eu estava lá de cabeça baixa. Não, você não sabia que foi fotografado? Juro por Deus, juro pela Nossa Senhora de Nazaré, nunca imaginei. E quando saiu essa foto, eu achei uma foto mística. Muito linda. E naquele momento, eu estou doando para pessoas, para entidades. Eu vou doar 15 mil reais. 15 mil reais em fazer essa doação. Porque doar, Hélio, parar de tomar minha cerveja, Hélio, parar de tomar meu vinho, não comer carne vermelha. Não ajuda ninguém. Não ajuda ninguém. Então eu fiz isso. Você hoje é a primeira pessoa que está sabendo. E Deus de Nossa Senhora de Nazaré, eu vou fazer uma doação. Querem isso. Eu vou fazer uma doação de 15 mil reais em mantimento. O que ser? Daqui a pouco é uma entidade, eu dou um pouco para a entidade, faço uma doação para outra, mas 15 mil reais. Muito bacana. Desse mês de trabalho vai ser doado em função dessa promessa que eu fiz e eu alcancei. Porque também tem o seguinte, eu fui criado na religião católica de vai pro matinê, até quer ir pro matinê? Não sei se você gosta de animais, mas seria uma boa também pensar em abrigos de animais, né? Dar um pouquinho, seria muito legal. Sabe, eu estou aberto a tudo. E eu sempre falei assim, minha mãe sempre falou, olha, não deixa de pedir para a santa sua, porque ela gosta que você pede para ela. E eu pedi muito para Nossa Senhora de Nazaré, para Nossa Senhora de Nazaré,
naquele jogo do Amazonas, naquele pênalti que levou 8 minutos, né? Eu ajoelhei mesmo, aquele dia eu ajoelhei, pedindo para ela que não foi pênalti, não dê esse pênalti. E agora eu fiz essa promessa, porque eu acho que a gente ganha, futebol a gente tem um privilégio, a gente ganha bem em relação às pessoas, a gente pode muito bem ajudar. Então eu optei por isso. Aqui eu vou fazer uma promessa que eu vou deixar de tomar meu vinho. Eu adoro meu vinho. Mas eu lhe peço aqui, como uma protetora animal, se você puder doar um pouquinho para algum abrigo. Sem problema, sem problema. E agradeço então, eu demais. achei que a doação, nesse valor de 15 mil reais, vou ajudar muito mais do que eu parar de tomar meu vinho. Por sinal, eu estava tomando agora, vou ser muito sincero. E eu tenho esse Por isso que você está num estágio de felicidade retumbante. Muito bom. Não tem por que não estar, né? Eu acho que a vida é assim. Você está alegre, você tem que dividir essa alegria com as pessoas. E o seu bordão, né? Vida que segue feliz e agora mais feliz do que nunca. Por isso que eu estou aqui. Porque desde quando nos conhecemos, você sempre nos tratou muito bem, sempre foi muito participativa da minha vida aqui dentro de Belém. Eu não poderia deixar de atender esse seu pedido. E mais uma vez, mandar uma coisa, porque eu sempre falo para os meus amigos, se tem uma das pessoas que eu conheci em Belém do Pará, que valeu a pena você falar com ele 2, 3 horas, como eu falei, no dia do seu aniversário, é o seu cunhado, Emanuel Torinho. Meu cunhado, grande reitor da Universidade Federal do Pará, Emanuel Torinho. Ele mesmo sendo um remista, ele passou uma mensagem muito linda para mim, muito bacana. Linda. E é bom você conhecer pessoas no nível dele, porque você só tende a crescer junto. Eu acho que antes de você viajar, vocês precisam acertar, né? Uma nova rodada de vinho. Uma pena que você não vai estar aqui no meu aniversário esse ano, né? O seu aniversário é? 26 de outubro, não vai estar. Vai ser meio difícil. Vai ser meio difícil, porque tem que ir embora para casa, né? Mas qualquer coisa antes a gente acerta uma nova... O Benjamin, meu neto, tá me esperando, tá doidinho lá em Florianópolis, me esperando para curtir umas fériasinhas com ele. E ele vive com a camisa do Paysandu, né? Nossa, ele assistiu o jogo com a camisa do Paysandu e o almoço dele no domingo foi também com a camisa do Paysandu. Que fofo. Foi legal. Ele esteve aqui, né? Ele nos visitou. Foi legal. Tomara Deus que ele tenha a oportunidade de vir aqui mais vezes. Hélio, muito obrigada por mais uma vez você vir aqui com toda a sua gentileza, com todo o seu profissionalismo. Muito obrigada. E eu te desejo realmente, eu quero muito que você fique, não só como jornalista, mas como torcedora do Paysandu, que todo mundo sabe que eu sou, e como eu posso dizer também hoje como sua amiga. Eu realmente quero que você fique muito, que a sua esposa continue sendo muito feliz aqui, que a sua família continue sendo muito feliz e que o torcedor bicolor continue sendo muito feliz. Muito obrigada. Olha, minha família é feliz aqui. A minha esposa adora aqui. A gente está vivendo hoje em Belém como se vivesse lá em Jurerê. Você entende? A gente vive... comparação! A gente vive, curte a cidade. E eu quero aproveitar a oportunidade só para me dedicar mais uma vez essa conquista de acesso, esse momento do Paysandu, a dona Albertina. A dona Albertina é uma vizinha minha que teve problema visual, ficou sem enxergar. Infelizmente, na quinta-feira passada, ela perdeu o filho de 66 anos de idade, ela tem 94. Virou minha amiga. Eu fui na casa dela. Eu vi a foto. Ela é um encanto, ela é uma fofa, muito fofinha. Paysandu, mas que Paysandu que ela é. E linda, querida, e eu quero, como eu já dediquei após Você podia fazer uma visita para ela, né? Não, eu moro no 20º quarto, ela mora no quarto. Não, é tranquilo, vou visitar. Então eu quero dedicar também essa participação minha no programa à dona Albertina, que é uma pessoa maravilhosa e que Deus te deu o consolo da perda de um filho, que não é fácil. Com certeza, eu sei muito bem o que é isso. Obrigada, Hélio. Valeu. Mais uma vez, obrigada. Valeu. Gente, muito obrigada pela audiência de vocês. E lembrando que essa entrevista que vocês acabaram de assistir tem o apoio do Veropinion, o melhor bar e restaurante de Belém, e da melhor casa de apostas e cassino do estado, quiçá do Brasil, Cabet. Não se esqueça, Cabet, a melhor casa de apostas e cassino do Brasil. Obrigada, Hélio, e até a próxima.
Série B, caralho! É sofrido, porra! É Paysandu, cara! Obrigado, Pai, mas o sonho realizado, Senhor. Obrigado pela compreensão. Você foi forte. Boa, meu filho. Vamos! Glória a Deus! Porra! Porra! Caralho! Boa, Mário! Bora, caralho! É Paysandu, porra! Tem que respeitar nós, caralho! É o maior do norte! Voltou pra Série B, caralho! É o papão, porra! Sofremos, agora desfruta! É Série B, pô, no lugar onde tem que estar. A gente vai em busca de mais, hein? Bora! Porra, mano. Tem que ser, meu irmão, tem que ser. Porra, você merece, caralho! Mas se não quiser...